Uma pesquisa de um grande instituto, com muita credibilidade, e que saiu hoje, que faz mensalmente isso, e as organizações Globo, jornal, televisão e tudo, publicam, divulgam, e depois o resto da imprensa também. Essa pesquisa Quest, anunciada hoje, ela mostra a redução, veja, uma redução da distância do senador Flávio Bolsonaro para o presidente Lula na disputa pela presidência da República. Aí, nesse primeiro cenário, no primeiro turno, o Lula tem 39, ganharia do Flávio e dos demais candidatos. Ele tem 39% das intenções de voto contra 30% de Flávio. Mas essa diferença na pesquisa anterior era maior. O Flávio estava um pouco mais baixo. Recuperou um ou dois pontinhos, o Flávio, dentro da margem de erro da pesquisa. Mas recuperou, é o que diz a pesquisa. O Caiado, como sempre, não consegue praticamente sair do lugar. O Ronaldo Caiado, candidato do PSD à presidência. O Renan Santos, do Missão, continua empatado com o Caiado. E o Zema vai ficando para trás. Já teve 3, 4 pontos, Zema, em pesquisas anteriores da própria Quest. Esse está começando a sumir do mapa, o Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, governou o estado por 2 vezes. O Felipe Nunes, que é o presidente da Quest, ele disse em entrevista hoje à tarde à Globo News que deve-se começar a prestar cada vez mais atenção nesse Renan, porque ele está com um viés de crescimento, enquanto que o Caiado está estacionado, pelo menos nesse cenário de primeiro turno. Mas O, você viu sala, a o, Cai, o, entrevista Cai, dele hoje? O o problema é Caiado que tem a galera melhor. prestou Peraí. atenção hoje e foi um fiasco. Sim, a entrevista dele eu não vi. O Foi, Caiado olha, é que que momento. o, Cai, Deveria o ter visto. Caiado, o Caiado é que tem melhorado a sua posição num eventual segundo turno em relação a Lula. Mas o Renan também tem melhorado sua Mas posição, ou hoje na seja, entrevista, a no primeiro Sadi, por turno e no exemplo. segundo, sim, mas uma entrevista, Guga, de Não, 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 candidato é não, uma mas entrevista. O país essa não vai está começar a o derreter esse país, mas garoto, o viu? país não está parado para assistir essas Não, não, mas ele entrevistas. só. Mas vai render muito corte hoje. Ah, Chegaram ao sim. ponto de mostrar ele fazendo piada com estupro. Você acha bacana fazer piada com estupro? Foi esse o nível. E o cara, não, veja bem, foi uma piada. Olha, pensa num desastre. Foi uma das entrevistas mais desastrosas que eu vi nos últimos tempos. E a primeira dele, ele começa a entrevista olhando para o alto, todo deslumbrado e falando: Tá vendo, valeu a pena. Conseguimos chegar aqui, todo deslumbrado por estar na Globo. Já começa de um jeito patético. E depois ele é massacrado. Com vários momentos de vídeos dele. Um outro momento é: eu sou machista, eu sou machista. Ele falando com orgulho que é machista. Logo depois de lançar a plataforma de defesa dele das mulheres, vou defender as mulheres. Mas vem cá, olha esse vídeo. Olha, pensa num massacre. Assista que você vai se divertir. Mas continua. Não, eu vou assistir mais tarde, sim. Mas, enfim, no primeiro turno é esse o cenário. Vamos adiante, Alice, nessas artes. Qual é a próxima? A próxima é o cenário de segundo turno. Lula, 44% das intenções de voto, Flávio, 39%. Essa diferença a favor de Lula era maior na pesquisa anterior. Era maior em 2 pontos. O Lula parece que recua 1 ponto em comparação com a pesquisa anterior e o Flávio sobre 2. Enfim, diminuiu a vantagem de Lula numa simulação de segundo turno, quando ele disputa nesse cenário aí contra o Flávio Bolsonaro. A próxima, a próxima, a próxima, quando é Lula e
Caiado no segundo turno, 45-37. A próxima, Alice. Quando é Zema, veja como a diferença é maior. Lula 46 e Zema 34. O Zema, ontem, quem foi que ele anunciou para vice dele? Guga, mas foi aí uma. Eduardo Não tem- Girão. Ah, o senador Eduardo Girão, do Ceará, que é do. Não sei qual é o partido do Girão no Ceará, mas enfim, é do Novo também, não é não? O Girão? É do Porque. Novo, Não, mais não um pode ser partido de outro chapa puro partido. sangue. Ele queria sair candidato ao governo do Ceará, era inclusive o candidato da Michele Bolsonaro. Quando ela briga com o Flávio, é porque ela queria apoiar, que o bolsonarismo apoiasse o Eduardo Girão ao governo do Ceará contra o Ciro, contra o Ciro Gomes. E queria também a Priscila Costa, vereadora, como candidata ao Senado. Ela não conseguiu emplacar nem a Priscila, nem o Girão. Hoje a Priscila ia ser uma possível vice do Flávio, acabou não sendo. E o Girão, que era o nome da Michelle, agora não é mais candidato ao governo. Ele é candidato à presidência como vice na chapa puro sangue do Novo. Tá junto com o Zema nessa canoa furada. Veja, o problema todo é o seguinte, aí diz, puxa, veja, mas o Caiado, num eventual segundo turno, ele, pelos cenários hoje descritos ou apresentados, ele estaria com condições de encarar o Lula, ó, 45-37. O Zema, bota de novo do Zema, Alice, 46-34. Bom, Tem só do mais um Renan, não. intervalo para quem está Tem, vendo pela Smart TV da LG. Já já de volta. tem do Lula com o Renan Santos no segundo turno. Ó, 45-35. Só que as pessoas não se dão conta, ou poucas pessoas se dão conta, é que é o seguinte: para você disputar lá o segundo turno, companheiro, você tem que ter mais votos do que o Flávio, para poder passar para o segundo turno e enfrentar o Lula. Essa resposta 35 para o Renan Santos, tanto para Caiado do segundo turno, tanto até para o Zema, que está lá na rabeira da pesquisa de primeiro turno, mostra só o tamanho do antipetismo, Podia do ser uma bola de antilulismo. futebol contra o Lula, É, que ia ter 35%. Se eu soubesse que era assim, até eu teria me lançado contra o Lula. Ótimo. E apareceu o que aí no segundo turno? No segundo turno, eu tenho um colega jornalista, muito amigo meu, que diz: olha, eu só disputo eleição se for no segundo turno. Se me quiser ir para o segundo turno, eu vou. Agora, para o primeiro, não. É o problema desses outros candidatos. Essa eleição está polarizada, sempre esteve, desde o momento em que o Jair Bolsonaro anunciou que o filhinho primogênito dele seria o seu candidato a presidente. E aí começou a transferência de votos do Bolsonaro para o filho. Essa eleição está polarizada. Tudo bem, olha, seria melhor o Caiado contra o Flávio, porque a rejeição ao Flávio é grande, etc. Tudo bem, podia ser melhor qualquer um. Renan, Caiado, Zema. Só que eles não dão nenhum sinal de que conseguirão passar para o segundo turno. Então, o que é que está acontecendo? E a pesquisa mostra isso. A direita bolsonarista, que tinha até começado aos poucos, olha aqui, posicionamento, intenção de voto para presidente de segundo turno. A direita não bolsonarista, quando foi anunciado o nome do Flávio, 90% estavam apoiando o Flávio. Aí caiu para 88%. Ao longo desse tempo, tantas foram as besteiras e a má impressão que o Flávio deu. Caiu para 82%, caiu para 74% em julho. Eu estou falando da direita não bolsonarista, que é direita, mas é não bolsonarista, ou se diz não bolsonarista. Essa direita começou a abandonar o Flávio. Aí chega em julho,
é a taxa mais baixa dos que se dizem de direita que estavam apoiando ali, 74. Aí agora sobe para 85. Ou para 81, me desculpe, em agosto. Vejam aqui nesse outro, do lado direito dessa arte, bolsonaristas. Aí é bolsonarista raiz. Bolsonarista raiz. Eram 95% os bolsonaristas raiz que apoiavam o Flávio. Subiu para 97, 97, caiu para 91 em julho, mas agora subiu de novo para 95. O que está havendo nesse momento, e não dá para você querer adivinhar o que é que vai acontecer depois, é uma reorganização da direita bolsonarista e da direita não bolsonarista. Reagrupamento, né? Se uniram. Reagrupamento. Eles estão voltando a se unir em torno do Flávio. Eles que começaram aos poucos, dar sinais de cansaço com Flávio, de abandono com Flávio, eles estão voltando. Ah, peraí, os outros não decolam, não sei o quê, então eu vou com Flávio mesmo. Vou com Flávio mesmo. Até onde irá esse avanço, não se sabe. O Lula compensará esse avanço? Também não se sabe. A esquerda continua toda com a Lula. Essa pesquisa Quest mostra que o Lula tinha uma situação melhor no Sudeste e no Sul, na pesquisa de julho, do que tem nesta. Então ele perdeu pontos no Sul e no Sudeste de julho para agosto. De julho, quer dizer, de julho para agosto, é. Estamos falando da pesquisa de agosto. Em compensação, ele cresceu 6 pontos no Nordeste, que é o seu reduto eleitoral. O Lula perdeu espaço nas demais, não é só no Sul e no Sudeste, não, no Centro-Oeste também. Ele perdeu espaço, perdeu pontos, que foram compensados, de alguma maneira, por esse crescimento dele no Nordeste. Como é que isso vai evoluir? Não sei. E duvido quem saiba. Por quê? Porque pesquisa é um retrato do momento. Indica uma tendência? Pode indicar, sim, uma tendência. Vocês veem pelos gráficos, pelas linhas. Agora, significa que vai continuar sendo assim? Aí não se sabe. A campanha, inclusive, oficialmente não começou. Vai começar no dia 16, agora, na próxima semana. Aí você vai ter uma massa de programas na televisão, no rádio, comerciais que pegam as pessoas de surpresa, porque os programas eleitorais de propaganda, esses têm hora marcada. No começo da campanha, geralmente, a audiência desses programas é baixa. Mas os comerciais de televisão de segundos, de minutos, isso pega as pessoas desprevenidas. Você está ali, a televisão ligada, não sei o quê, um outro, de repente aparece um comercial de um candidato, um comercial do outro, não sei o quê. O Lula vai ter mais tempo de televisão, quase que um terço a mais de espaço na televisão e no rádio, pelo fato de que a coligação partidária, a coligação que o apoia, a coligação de partidos do lado de Lula é maior, do lado do Flávio é inexistente. É só do partido dele e ponto. Ponto final. Amanhã termina o prazo de registro das candidaturas. O prazo, o prazo de realização das convenções. É muito difícil que de hoje para amanhã algum partido abandone alguma posição que já tinha assumido e vá lá se render aos pés do Flávio. Se o Flávio for candidato apenas pelo PL, que é o que tudo indica, de hoje para amanhã saberemos, e não temos nenhum sinal de surpresa, ele vai ter menos tempo de televisão do que o Lula. Isso é capaz de definir uma eleição? Não. O Lula já teve menos tempo de televisão em eleições passadas e se elegeu presidente. Mas
É uma vantagem a mais que o Lula pode se valer dela. Em termos de pesquisa, é isso por enquanto. A partir de amanhã, certamente outros recortes desta pesquisa Quest serão revelados e a gente pode eventualmente comentá-los. Agora, tem mais um ponto, um tema